Áries, Câncer, Libra e Capricórnio, bem-vindos ao horóscopo semanal de vocês. Eu sou a Bruna e eu sou a taróloga mais linda desse aplicativo. Eu gostaria que comentasse, curtisse, compartilhasse para ajudar com o meu engajamento. Eu não tenho que te mentir que se tu clicar no botãozinho verde de terceiro contato for um homem de óculos escuros, esse vídeo é um sinal porque ele não é. Tá, isso é só uma coincidência, isso é só algoritmo. Então, vamos ver aqui como vocês estão terminando esse final de semana. Briga! Olha, uma briga aqui não muito legal que aconteceu, deixando vocês bem ansiosos e na dúvida, né? Será que eu falei a coisa certa? Será que eu não falei? Então, briga aqui não necessariamente precisa ser aquela coisa que vocês, como é que eu vou dizer, se exaltaram, né? Mas aquela discussão, aquela coisa que farpas foram trocadas, tá? Desacordos, desentendimentos. E aí aquela sensaçãozinha de... Ai, mas será que eu tava certo mesmo? Será que eu deveria ter dito o que eu disse? Que vai trazendo aquela ansiedade do final de domingo, aquela coisa assim, que fica ruim, sabe? De como é que eu vou dormir agora? Minha cabeça tá a milhão. Aquela sensação assim de agitação mesmo, tá? Bom, durante essa semana então, o que nós temos aqui? A semana começa com vocês conseguindo entender que tá, independente de terem falado uma coisa que deveriam ou não deveriam, paciência, a vida segue, né? E o relacionamento, ele não termina por causa disso. Então, a gente tá falando aqui de relações, pai, mãe, de amigos, a gente tá falando de namorados, né? Enfim, todas as relações possíveis. E aí, vocês chegam à conclusão que, tá, talvez eu não devesse ter falado, ou deveria ter falado, ou deveria ter me exaltado, mas independente, né, essa relação ela continua, isso aqui não vai terminar, isso aqui não vai ter um fim só por causa disso e tá tudo bem. Então vocês já amanhecem ali na segunda-feira um pouquinho mais centrados e veem que a coisa assim não foi tão feia quanto parecia, tá? E aí o que acontece? Passam o resto da semana focados, conseguem desligar um pouquinho desse drama, né, dessa questão emocional e conseguem focar em trabalho, conseguem focar em metas pessoais mesmo, né? Então a semana no fim ela acaba não sendo ruim, ela acaba sendo positiva, vocês conseguem entender que essa relação ela é importante, ela vai ficar ali na base para vocês e vocês podem continuar fazendo as coisinhas de vocês, né, sem se importarem tanto. Falando em trabalho e falando em estudos, o que temos aqui? Semana bastante cansativa, tá? Mas bastante positiva também no sentido de evolução. Então, a gente tem crescimento, a gente tem evolução, a gente tem uma semana que tem um marco, sabe? Aquela coisa assim de, olha, isso aqui tem realmente algo muito importante, algo que influencia a minha vida ali na frente. Então, é uma semana boa para isso, mas extremamente cansativa, tá? Vai acabar pedindo muito de vocês, fazendo com que vocês realmente se esforcem, vocês vão terminar ali extremamente cansados. Mas é aquele cansaço assim de, tá, fiz, né? Consegui fazer. Bom, falando em finanças, a gente tem uma semana que vai pedir um pouquinho mais de vocês segurarem o dinheiro de vocês, tá? Então, algumas oportunidades, quando falo oportunidades aqui de gasto, né? E oportunidades coloquemos como coisas aparecendo para vocês comprarem, para vocês pagarem, que não necessariamente precisa ser agora, e vocês tendo que exercitar o autocontrole, tá? Então, falamos aqui de uma semana que o dinheiro ele não vai estar ruim, mas na volta a gente compra, né? Vocês tendo que dizer para vocês mesmos, na volta a gente compra, certo? Falando em relacionamentos, para quem já está com alguém, para quem já tem a sua relação, temos aqui o quê? Temos uma semana interessante para conseguir colocar fim em desavenças, colocar fim em problemas, né? Colocar fim em mal entendido. Então vocês conseguem conversar e vocês conseguem recuperar o sentimento, conseguem recuperar o andamento da relação e fazer ela fluir aí de uma maneira melhor, tá? Se o ficante cabe aqui, eu não sei. Isso fica a cargo de vocês, tá? Se vocês consideram, se não consideram. E é isto. Falando então para quem está solteiro, a gente tem muita ilusão, mas a gente não tem muita ação, tá? Então aqui tá pedindo um pouquinho mais de flexibilidade para vocês estão idealizando coisas muito altas. Eu não tô falando em baixar padrão e tipo, fica com uma pessoa que te trata mal. Mas eu tô falando que às vezes vocês estão com aquelas ideias assim de, eu quero alguém que pague tudo pra mim. Gente, não tem milionário pra todo mundo, sabe? Meio que adequar um pouquinho mais a realidade de vocês, porque assim vocês estão se machucando, né? Então aqui não tô falando de aceitar pouco afeto, de aceitar desrespeito, não é isso. Mas é de, eu tenho que entender o que cabe aqui na minha vida e o que não cabe, né? E vamos ver agora pra quem quer saber do ex, se o ex volta, se o ex não volta essa semana. Garota, não, o ex não volta, tá ocupado com as coisinhas dele, fazendo o que ele tem que fazer e não tá nem pensando. Então essa semana a gente não tem ex não,
tá? Para consultas particulares, é só clicar no link da bio. Lembrando que esse aqui, o daily que eu mal posto, e o meu Insta, que é a mesma roupa daqui, são os meus únicos perfis, tá? Eu nunca, jamais chamo ninguém. Isso é, tá?